Olá, sou Edmar Fernandes, diretor do Sindicato dos Médicos do Ceará, e estou aqui no 23º episódio do Laudo Med, que é um podcast do Sindicato dos Médicos em que a gente convida pessoas de relevante participação na saúde pública do Estado do Ceará e do Brasil. Dessa vez eu estou convidando uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, que é o Vando Oliveira. Ele é coordenador da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, RNP mais Ceará, e secretário da Secretaria Nacional de Articulação Política da RNP mais Brasil. Vando, que eu já conheço há muitos anos nesse trabalho, inclusive já fui convidado pela RNP para fazer parte de uma audiência pública que a gente fez lá na Assembleia Legislativa, e assim, parabenizar pelo teu trabalho, pela tua seriedade à frente disso, e por isso que a gente convidou para você falar desse tema tão importante. E, Vando, a gente queria aproveitar e entender um pouco como você chegou aqui à RNP, essa situação, o que é a RNP, essa Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, para a gente poder contextualizar a população entender isso. Primeiro, agradecer, o convite do Edmar e o sindicato. Como disse, eu sou o Vando Oliveira, a RNP mais Brasil, que é a Rede Nacional de Pessoas que Vivem com HIV/AIDS. É uma rede, como o próprio nome diz, uma rede nacional. Atualmente nós estamos em 23 dos 27 estados brasileiros. A RNP ela nasce em 95, enquanto nacional, e o Núcleo Ceará, do qual eu coordeno, ela nasce em 1998. Então, há 25 anos que o Núcleo Ceará existe aqui dentro da RNP Brasil, porque, como o próprio nome diz, é uma rede nacional. E aí eu estou desde 2008, quando eu chego na RNP Ceará, como um membro, e a rede, ela tem dois papéis fundamentais. Primeiro, que é de acolhimento de novos casos, de novos diagnósticos, de pessoas, é a ajuda de pares, é você dizer para a pessoa que chega hoje no diagnóstico de HIV que ela não está sozinha, que nós estamos também com o HIV, que é uma rede só de pessoas que vivem. Então, assim, é sempre importante a gente dizer que do papel da RNP, desse acolhimento, infelizmente, após mesmo 40 anos, ainda há muitas dúvidas em relação à questão do HIV, inclusive da própria aceitação das pessoas quando se diagnostica. Então, a gente sempre, para os novos casos, o primeiro papel da RNP é de acolher e dizer, você não está sozinho. Então, assim, a gente também vive com HIV, eu, por exemplo, vivo com HIV há 25 anos e estou bem. Então, quando eu digo isso para alguém que recebeu um diagnóstico ontem, semana passada, então isso já ajuda ela a saber que ela tem um apoio, tem pessoas que estão falando sobre, e que o HIV, apesar dos problemas que a gente ainda tem, mas ele deixou de ser uma sentença de morte. Então, se eu aqui estou há 25 anos, ela, pessoa recém-diagnosticada, também pode viver durante muito tempo com HIV. E o segundo, que é o acompanhamento das políticas públicas direcionadas às pessoas que vivem com HIV. Então, esse acompanhamento da política é desde acompanhar os serviços, quantos serviços tem no Estado, quantas unidades atende, se há um hospital de referência, quantos serviços tem em todo o Estado, como é que está a quantidade dentro do que nós, da questão do boletim epidemiológico, a quantidade de pessoas que tem no Estado, essas pessoas, a quantidade de serviços disponibilizados, atende à quantidade de diagnóstico, sabe? Então, é ter todo acesso aos exames, ter todo esse acompanhamento, acompanhar desde da formatação da política à assistência às pessoas dentro das unidades de saúde e do hospital de referência. Então, é saber, primeiro, se, por exemplo, no Ceará, nós temos 35 mil pessoas diagnosticadas em tratamento de HIV. Dessas 35 mil, 22 mil pessoas dessas moram em Fortaleza.
No Ceará, por exemplo, nós temos 32 serviços que atendem a pessoas com HIV nos 184 municípios. Tá? Então, assim, sendo que Fortaleza nós temos 9 serviços municipais, 3 serviços estaduais. É o Hospital São José, né, que é referência, o HGF e o Hospital das Clínicas, que atende enquanto Estado. Então, nós temos 3 serviços estaduais, 9 municipais. Então, assim, em Fortaleza nós temos 12 serviços e 21 serviços nos 184 municípios. E aí, quando acompanhar essa quantidade, essas 35 mil pessoas, obviamente você não consegue acompanhar uma a uma, mas pelo menos saber de como está cada um desses serviços, quais os municípios que tem, qual aqueles que não têm. E quando a gente fala daquele que não tem, eu estou dizendo que aquele município que não tem, ele precisa mandar essa pessoa para Fortaleza, sabe? Então, aí é que começa todo esse acompanhamento, né? Desde o número de pessoas, a quantidade de serviço e qual assistência elas estão tendo nesse serviço. Que aí onde, sabe assim, começa a visualizar os problemas. Porém, a RNP tem esse papel, né? E, inclusive, de estar nos espaços de controle social para o acompanhamento dessas políticas. Por exemplo, eu, inclusive, já estive, né, passei 4 anos, fiz parte do CESAL, enquanto Conselheiro Estadual de Saúde, justamente, né, ocupando um espaço onde a gente poderia levar a pauta da AIDS, né, ver todas essas questões, meio que cobrar, né, do poder público essas políticas, já que a gente está falando que é o papel da RNP acompanhar as políticas, né, e dialogar mesmo com a gestão sobre essas questões todas. Né? Então, sim. Vem, a RNP, nesse sentido. Acolhimento, acompanhamento da política de AIDS das pessoas com HIV/AIDS. Me diz uma coisa, Evandro, tu falaste que da RNP, que é essa rede nacional, cada estado tem um, mas tem. Você falou só 23. Por que não todos têm uma unidade? Aí a gente está falando, se a gente vê, como eu disse, a RNP nacional, ela nasce em 95. O primeiro núcleo foi no estado de São Paulo, Recife foi o segundo estado, Ceará o terceiro. Em 98, a RNP nasce no Ceará. E assim, alguns outros núcleos foram se formando em alguns estados. Houve um momento, 2010, 11, nós estávamos com uma RNP em todos os estados brasileiros. Porém, há uma certa dificuldade, muitas vezes, e é um desafio muito grande também, desse grupo de pessoas que se reúnem e assumem coletivamente essa sorologia, né? Por todas as questões que ainda tem, né? De preconceito e discriminação, essa coisa toda que a gente, infelizmente, ainda tem. Então, assim, e como é núcleos que são só de pessoas com HIV, né? Há momentos, como agora, né, que nós estamos com pelo menos 3 estados, que é na região norte, que estão desarticulados. E aí, quando a gente fala também nessa desarticulação, isso também vai na questão que, assim, nós, enquanto movimento social, enquanto rede de pessoas com HIV, a gente precisa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso papel de lutar por políticas e tal, então, mas assim, tem que também ter algum tipo de apoio por parte do poder público, até para que a instituição sobreviva, né? Claro. E esse é, inclusive, um dos motivos pelos quais hoje nós não estamos com RNP em todos os estados. Porque aí, quando a gente fala da questão da política de AIDS a nível nacional, e isso também vai colaborar Sim. com essa desarticulação em alguns momentos de algum estado, é bom dizer para as pessoas e explicar que, no decorrer desses 40 anos, nós, enquanto movimento, enquanto pessoas com HIV, a gente articulou a política a nível de governo federal, de Ministério da Saúde, inclusive para que nós pudéssemos primeiro, brigar por medicamento, né? Disso eu estou falando de 83 a 95. Sim. Em 96, quando
chega a medicação para a AIDS no Brasil, se nasce o primeiro Programa Nacional de AIDS, né? E dali ele começa a sair para os estados e municípios. Dentro dessa formulação dos programas estaduais e municipais, existem recursos que é repassado do governo estadual, perdão, do governo federal para os governos estaduais e municipais, e dentro desse recurso, inclusive as próprias portarias que repassam esse recurso, ela diz lá, 10% deste recurso seria direcionado para a sociedade civil. Isso iria nos ajudar aqui, enquanto instituição, não só a RNP, mas todas as instituições que trabalham a temática AIDS, da sua própria sobrevivência, né? Claro. Porque é justamente aqui na ponta, aonde nós estamos, enquanto, primeiro, movimento de luta contra a AIDS, enquanto sujeito que vive com HIV, a gente está aqui na base fazendo na ponta o que o governo não faz, o que os governos não conseguem fazer e nem conseguem chegar. Inclusive no acompanhamento diário dessas pessoas, né? E da política que não tem, do atendimento que não tem, do tratamento que ele não está conseguindo acessar. Então, quando nós estamos aqui na ponta fazendo esse papel, minimamente a gente também deveria, e existe recomendação para isso, que nós tivéssemos esse apoio dos nossos governos estaduais e municipais para que nossas instituições pudessem existir. Quando esse recurso a gente não consegue acessar, ou algum tipo de ajuda para que a própria RNP se mantenha enquanto instituição, a gente chega, infelizmente, no que nós estamos hoje, lamentavelmente, vivendo pelo menos 3 estados onde nós não temos a RNP articulada. Bom, deixa eu te fazer aqui umas perguntas diretas. Eu achei interessante que você falou que, de qualquer maneira, a Unidade Ceará inclusive, é uma das mais bem estabelecidas, né? Mais organizadas, se não me engano, já do CNPJ, assim. E depois eu queria fazer uma pergunta. Afinal de contas, o que é essa falta de acompanhamento? O que por exemplo, agora, né, ou um histórico do que realmente vocês estão precisando, né? Quais são esses cuidados? Me explica o que é de fato. Né? Porque ele fala, não, tá sem acompanhamento é uma coisa, mas o que é de fato? Na questão da AIDS, você discutir a temática AIDS, discutir a assistência às pessoas com HIV, ou para compreender a política de AIDS nos 3 níveis, é preciso a gente primeiro saber, são 4, a AIDS ela tem são 4 pilares que precisam ser trabalhados. Primeiro, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento. Né? Então não dá para falar de AIDS ou de uma política de AIDS sem ter esses 4 pilares. Uhum. Então, e aí quando a gente vai ver, como é que nós estamos em relação à prevenção no estado do Ceará? Colocar o nosso estado como exemplo, né? Estamos falando aqui. Existem campanhas de prevenção e de informação na questão do HIV? Né? Como estamos? Como estamos hoje, 2023. E aí, a gente, infelizmente, nós ainda temos, doutor Edmar, nós ainda falamos de AIDS 2 vezes por ano. Infelizmente, se vê falar de AIDS 2 vezes por ano. Somente 2 vezes? No Carnaval, né? Sim. E no 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Né? Que é o meu aniversário. Sabe? Então, assim... Mas não dá para falar de AIDS 2 vezes por ano se tem pessoas, infelizmente, morrendo de AIDS todos os dias. E aí nós vamos para o nosso boletim epidemiológico do estado do Ceará. Acho que é importante você também coloca como estamos, quantos somos, como estamos e para onde vamos. Certo. Sabe? Então, quando a gente coloca quantos somos? Somos 35 mil pessoas vivendo com HIV no estado do Ceará, de acordo com o último boletim epidemiológico da CESA, dezembro de 2022. 35 mil pessoas no estado, 22 mil em Fortaleza. Como estão os nossos exames, consulta, acompanhamento, tratamento? Se nós estamos tendo, dentro da prevenção, falando 2 vezes por ano, que nem é uma campanha, porque
né? Ninguém viu na TV, né, do Ceará, no carnaval, o prefeito, o governador, o secretário de saúde de Fortaleza ou qualquer um outro dos 184 municípios, ou a secretária de saúde, ela não foi na TV falar de HIV. Né? Então são campanhas ainda muito tímidas quando se faz de pegar 2, 3 profissionais, colocar ali na unidade de saúde para falar de HIV para 3, 4, 5 pessoas. Não é isso. Quando a gente fala de campanha de prevenção, é você ir ocupar mesmo, né, a mídia, levar informação para a população, para a sociedade, dos cuidados que ela ainda tem que ter, de como se previne, né, para que a gente não tenha, por exemplo, ainda um grande número de diagnóstico todos os anos. Né? Você vê como. E principalmente, a gente ainda ter óbitos por AIDS todos os anos. Também falando de números no nosso boletim epidemiológico do Ceará, 1º de dezembro de 2022, estava lá, 275 pessoas morreram de AIDS no Ceará, em 2022. 275? 275 pessoas no ano de 2022. E por quê? E aí a gente pergunta, por que as pessoas estão morrendo de AIDS? Por que elas ainda morrem de AIDS? E aí, né? Mas tem tratamento, tem remédio. Mas a gente precisa entender também que o cenário dessas 35 mil pessoas, embora a AIDS esteja em todos os lugares, né? Mas, infelizmente, nós ainda temos um número muito grande de diagnóstico de alta vulnerabilidade social. E quando você vai ver o diagnóstico de alta vulnerabilidade social, a gente quer saber, por exemplo, ela tem remédio, mas ela está com as... Infelizmente, nós temos, aqui no Ceará, e a RNP pode falar isso com muita tranquilidade, o que nós acompanhamos é um grande número de pessoas com AIDS e com fome. E quando a gente fala disso, porque a própria RNP, nós temos dentro da instituição uma central de alimentos, onde a gente recebe mensalmente, a Prefeitura de Fortaleza ela disponibiliza 300 cestas básicas mês. A CESA, o Estado do Ceará, 400. Então, mensalmente, a RNP entrega 700 cestas básicas para 700 famílias com HIV. HIV, vulnerabilidade social. Eu estou falando de pessoas, doutor Edmar, que estão com AIDS e com fome. Quem são essas pessoas de fato? São pessoas que estão com HIV, que estão fora do mercado de trabalho, que não conseguiram benefício da Previdência e que elas vivem de um salário de um Bolsa Família, por exemplo, de R$600 hoje. Então, é essas pessoas que a gente está falando. Só que quando eu estou dizendo que a RNP atende 700 famílias hoje com uma cesta básica, por exemplo, nessa condição social, eu tenho mais um cadastro de 1.290 só na RNP, dos que estão na mesma condição social e que não têm esse acesso. Tá certo? Então, essas pessoas que, para além do diagnóstico de HIV, está tomando remédio todos os dias porque precisa tomar e deve tomar, mas eu estou falando de um antirretroviral que é uma droga muito forte, é uma junção de vários medicamentos, e nós temos pessoas que tomam 8, 10 comprimidos ainda por dia. Estou falando de uma droga pesada que tem um efeito colateral muito grande. Quando você associa esta realidade a essas pessoas que, por exemplo, estão nessa condição social com AIDS e com fome, e aí você chega lá no que a gente acabou de falar no boletim epidemiológico dessas mais de quase 300 mortes por ano. Só que essas pessoas também, para além disso, nós temos pessoas que a última consulta dela foi em 2021. Há 2 anos nós temos muita gente no Ceará e que a RNP acompanha, muitas horas até tentando intervir, dialogar junto aos serviços, de como atender aquela pessoa que está há 2 anos sem uma consulta. E como cuidar desse HIV, como tratar já não mais um vírus, mas a doença AIDS, sim, tá certo? Se essa pessoa, nessa condição social, essa vulnerabilidade social, com esse remédio que ele está tomando todo dia, tem que tomar, mas ele não está sendo acompanhado
nas suas consultas, nos seus exames, até para que o seu infectologista possa, por exemplo, mudar a medicação dele caso precise. Peraí, só uma coisa que eu, assim, realmente, assim, por mais que eu saiba, você sabe que eu ando o Ceará todo, muitas denúncias, mas eu não pensava que estava, assim, desse jeito, questão de acompanhamento. Não consegui atendimento, porque para mim, tipo assim, todo mês precisa, inclusive, fazer exames para receber as medicações, precisa ficar adaptando. Pelo menos quando eu passei no São José, né, quando a gente faz infectologia, medicina e tal, então você precisa fazer os exames para avaliar se vai aumentar ou diminuir, vai trocar a medicação. Algumas vezes tem inclusive a questão da resistência, né? Tem pessoas que isso é um outro problema realmente sério. Quer dizer que não está funcionando desse jeito? Não como deveria. Porque, por exemplo, nós temos 2 exames, a pessoa com HIV ela tem 2 exames que ela precisa, é o que acompanha ela a vida inteira enquanto pessoa com HIV. É o que se chama, né, CD4, que ele mede as defesas do organismo, e a carga viral, que é a quantidade de vírus no organismo da pessoa. Né? Então, esses 2 exames, obrigatoriamente, você tem que fazer ele pelo menos 2 vezes por ano. Considerando que, também de acordo com a recomendação do próprio Ministério da Saúde, você tem que ter 2 consultas ano, então você teria que também ter esses 2 exames ano, para que o médico lhe acompanhe, né? E possa, a partir dos seus exames, da sua realidade naquele momento, a sua realidade clínica, você possa, o médico possa inclusive avaliar se você precisa mudar esse esquema do momento, né? Eu estou falando do esquema desse antirretroviral, né? A junção desses 2 ou 3 ou 4 medicamentos, então é a partir do resultado desse exame que o médico, seu infectologista, vai poder mudar ou não, caso necessário. Mas como o próprio médico vai mudar essa medicação se precisar, se você está há 2 anos esperando para ir para o médico e você não conseguiu. E aí o senhor pergunta, mas Vando, por que ele não foi? Por que esse paciente está 2 anos sem consulta? Porque, por exemplo, doutor Edmar, o Hospital São José hoje, que é a nossa referência, e hoje ele atende pelo menos uma média de 14, 15 mil pessoas com HIV do estado do Ceará, dessas 35 mil. Né? Não, no geral, né? Sim. Então, 15 mil pessoas, mais ou menos, dessas 35 do Ceará, são acompanhadas lá. Porém, só para você ter uma ideia, o ambulatório de HIV do São José, hoje, é o mesmo de 25 anos atrás. Como ponto. Assim? Então, nós temos lá um ambulatório com 11 salas, né, que há 25 anos atrás, ele foi construído e ele está lá do mesmo jeito. Só que nós estamos falando de uma epidemia que cresce todos os dias. Lá, 25 anos atrás, quando eu, por exemplo, cheguei lá, com diagnóstico de HIV, tinha 5 mil pacientes, por exemplo. Hoje são 15 mil. Né? Continuam essas pessoas sendo atendidas lá na mesma estrutura física de 25 anos atrás. Por isso que há 3 anos o Hospital São José não recebe nenhum novo paciente com HIV. Né? Você pode até ser diagnosticado, encaminhado para lá, ele manda ou para o município de Fortaleza receber, ou ele devolve você para o seu município do interior do estado, se você vier de lá. Por quê? Porque ele não tem mais capacidade, né, física de receber nenhum novo paciente. E aí é uma grande luta nossa, não de ontem, mas pelo menos há 10 anos atrás, que a gente já tivemos, pelo menos só nos últimos 5 anos, nós tivemos 7 audiências públicas na Assembleia, ou inclusive uma delas o senhor estava, né? Falando do ambulatório do Hospital São José, para ampliar, para que possa receber novos casos. Né? Por isso que nós ainda temos pessoas com 2 anos sem consulta. E aí, quando a gente está falando desse ambulatório, né, que é o mesmo de 25 anos atrás, nós estamos dizendo que há 10 anos atrás, nós já chegávamos na porta da César, né, a gente já dialogava com a gestão estadual para reformar, ampliar aquele ambulatório. E aí, inclusive, em frente ao hospital, tem uma casa que há 6 anos
foi comprada com recursos do hospital para que houvesse uma ampliação do ambulatório. Lamentavelmente, até hoje não foi colocado um tijolo ainda na reforma dessa casa. Ainda que 19 de março de 2021, o então governador Camilo Santana fez uma visita ao hospital, e está lá na página do Estado, né? Uma matéria grande, né, que ele divulgou, né? Inclusive ele, na época, a hoje secretária de saúde, doutora Tânia, era a diretora do hospital, então está lá na matéria, ele com a doutora Tânia, uma visita ao hospital onde ele dizia, o governo do estado, esse é o título da matéria, está liberando 12 milhões para a reforma do Hospital São José. Desses 12 milhões, 2 milhões do recurso é especialmente para o ambulatório de HIV. Que, de novo, há 10 anos a gente está pedindo que o governo amplie o ambulatório, já está no caminho, é só reformar a casa em frente, que já é do hospital. Porém, nem os 8 anos do governo anterior, esse que eu acabei de falar, que esteve lá, liberou o recurso, isso desde 2017, doutor Edmar, que esse recurso consta no MAP do ano seguinte do governo do Estado. É um recurso que está lá para fazer, porém não faz. Final do ano, não é feito, vai para o ano seguinte, e essa história está até hoje, 10 anos se passaram, o ambulatório está do mesmo jeito, motivo pelo qual o Hospital São José não recebe um paciente. Simplesmente por falta de vontade política do governo do Estado e também da Secretaria de Saúde. 2 perguntas. O recurso está guardado ou foi utilizado para outra coisa? E a segunda pergunta. Não seria mais interessante a gente fortalecer as UDMs, que são essas unidades de distribuição de medicamentos que são distribuídos no Estado, para que pessoas lá de municípios distantes não tenham que vir para Fortaleza? Poderia, se o Estado tivesse pelo menos um programa de AIDS estruturado, que pudesse, inclusive, dar esse suporte aos municípios, ou as pessoas que moram nesse município que não têm o serviço de AIDS lá no município dele. Ele poderia até não ter, por exemplo, a consulta, mas poderia, pelo menos, ter o acesso ao medicamento lá no seu município, desde que o Estado, através, óbvio, da Secretaria de Saúde, tivesse um programa de AIDS, como é recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Que se tem um programa estruturado que atenda à demanda dos municípios e das pessoas que nele vivem. Porém, infelizmente, o Ceará não tem. Tá? Eu acho que isso que o senhor traz seria importantíssimo, mas, infelizmente, ainda é um desejo e um sonho nosso. Deixa eu só voltar uma coisa. Então, dos 4 pilares, eu quero só voltar, que eu acho que esse assunto vai render. Mas, né? Prevenção, assistência, diagnóstico, prevenção. Prevenção, a gente tem ainda coisa mais para falar, tem... Né? Não, eu acho que assim, tinha que disponibilizar, né, não basta disponibilizar um teste de diagnóstico nos postos de saúde, por exemplo. Isso é a parte de diagnóstico. E que é a parte de diagnóstico. Mas fazer com que verdadeiramente seja cumprido. As unidades de saúde ofertem esse teste rápido para que a população se teste, porque uma vez que você está com o vírus, o importante é que o diagnóstico seja o mais rápido possível, até para você iniciar o tratamento. Né? Então, assim, essa é a questão da prevenção. Mas a gente disponibilizou tantos mil testes nos postos de saúde. Sim, mas eles estão sendo ofertados? A população está tendo acesso de verdade a esses testes? Essa é uma questão. Né? Então, em relação à prevenção, é esse cuidado também da garantia de testar as pessoas. Especialmente, por exemplo, uma gestante procura no posto de saúde. Nós ainda temos gestante sendo diagnosticada com HIV na hora do parto. Né? Então, isso são coisas sérias. Né? Se as unidades básicas de saúde oferecem esse teste, a gente teria um acompanhamento mais rápido. Outra pergunta aqui para ti. Tu falaste que o Hospital São José, que já é grande de qualquer maneira, e está com essa dificuldade de receber paciente, eu fico imaginando quando fecharam o Gonzaguinho e Messejana, né?
Qual foi? Parece que lá também atendiam, né, pacientes, né, com AIDS, e o que aconteceu? Inclusive, Messejana, inclusive, ele era o serviço municipal referência para gestante. Então, Com AIDS. Então, todas as mulheres vivendo com HIV, que diagnosticam HIV, o atendimento, ela poderia ser diagnosticada em qualquer unidade ou em qualquer um outro hospital. Mas a referência dela era o Gonzaguinha de Messejana, né? Então, assim, com todo o suporte que realmente ele tinha, né? Ela fazia o pré-natal lá, acompanhava durante toda a gestação, o pré-natal, o parto também seria lá, e o acompanhamento da criança também até 18 meses, porque toda criança, filha de mãe com HIV, precisa ser acompanhado até 18 meses, para então saber se essa criança vai negativar ou não. Então, o Gonzaguinha Messejana, ele tinha toda essa estrutura de atendimento da mãe hoje grávida, da mãe 9 meses depois, quando ela pare, e 18 meses depois para a criança. Então, tinha todo esse acompanhamento. Quando 2021, 22, no início do ano passado, quando se tira o Gonzaguinha, né, por toda aquela questão da reforma que a prefeitura tinha, né, que ia mexer em toda a estrutura, tirava o SAI e foi para o Zé Walter. Né? Então, assim, aquela junção dos dois serviços também. Primeiro, porque a gente diz sempre, quando você junta dois serviços, um vai ficar prejudicado. Ou melhor, você vai prejudicar os dois. Eu entendi. Juntar dois serviços com. Porque Messejana saiu, né, o SAI de Messejana saiu. Fechou o hospital. Fechou o hospital, o SAI foi e se juntou com o serviço de Zé Walter. É o serviço de atendimento especializado. Sim. Que é o atendimento às pessoas com HIV. Certo. Messejana tinha o seu, como o José Walter também já tinha também o atendimento lá para pessoas com HIV. Pegaram 1.600 pessoas do Gonzaguinha de Messejana e jogaram dentro do Zé Walter, que já atendia mais de 1.000 pessoas. Sem planejamento, sem mudança, sem estrutura, inclusive física, que pudesse, por exemplo, atender, levar os pacientes, mas toda a equipe que atendia essas pessoas. Né? Então, assim, só juntaram os pacientes. Mas a própria equipe multidisciplinar não foi aumentada, aí você vê que tem prejuízos, né? Então, assim, é aí onde a gente fala também quando nós estamos falando de 1.600 pacientes atendidos no serviço, vai para um outro que já atendia, a sua capacidade era 1.500, já atendia 1.200. Quando você joga mais 1.600 em cima, com aquela mesma equipe de profissionais para atender toda essa população que chegou, então, assim, você já está dizendo que o serviço, né, ele vai retroceder, como de fato aconteceu. Pior que isso. Né, você vê que toda aquela resistência, tivemos lá, né, tentando fazer com que o prefeito voltasse atrás, que não necessariamente precisava desativar todo o hospital. Se vai reformar, reforma uma parte, trabalha com a outra, né? Para não ter esse problema todo. Infelizmente, não se conseguiu reverter. Junta-se todos os dois serviços. O que dizia, naquele momento, inclusive, a própria secretária, na época, Ana Estela, chamei ela na RNP, tivemos uma reunião com mais de 200 pessoas lá na RNP, 200 pessoas com HIV dos dois serviços. A secretária Ana Estela foi lá, disse para todos nós, estava assumindo o compromisso de que tão logo reformasse o primeiro espaço ali do Gonzaguinha de Messejana, o pessoal com HIV voltava. Infelizmente foi só uma promessa, que nem secretária é mais. A gente já sabe hoje que na atual na planta física do Gonzaguinha de Messejana, o SAI não está mais incluído. Ou seja, ele não volta mais para Messejana. Mentira para vocês. E as pessoas mentiram para a gente, venderam o que não tinha, prometeram que não, até poderia se tivesse vontade política, porém não teve. Moral da história em relação a essa questão do Gonzaguinha. Né? Foi uma secretária que nem é mais secretária, quem prometeu. Nós não temos acesso ao prefeito, que é quem pode, por exemplo,
né? Se quisesse devolver o SAI para a Messejana, né? Mas, infelizmente, nós estamos falando também de um prefeito que nunca, em momento algum, recebeu o movimento AIDS, apesar de 9 ofícios que tem protocolados só da RNP no gabinete do prefeito pedindo agenda para discutir a questão da AIDS em Fortaleza. Infelizmente, até hoje, nós não fomos atendidos, desde, inclusive, da campanha do prefeito, quando nós fizemos um documento, compromisso, né, para todos os candidatos receberam, né, que a gente normalmente faz. Um documento, um compromisso de caso o candidato seja eleito, a política de AIDS que a gente quer para os próximos 4 anos no município. O atual prefeito foi, infelizmente, o único que não recebeu o nosso documento e também, até hoje, nunca conseguimos chegar até o gabinete dele para discutir todas essas questões que a gente está colocando aqui. Que fique registrado, inclusive, que o Sindicato dos Médicos fez de tudo, audiência pública, inclusive, a gente participou junto em todos os momentos daqueles de rua. Tivemos no Gonzaguinha várias vezes. Na rua, lá no Sol Quente, nós tentamos de tudo, acionamos a justiça. Enfim, manifestação que fizemos várias manifestações, E, Wanda, assim, a gente começa a se preparar para ir finalizando, né? Porque assim, o podcast fosse 3 horas, ainda não dava tempo. Faltam 10 minutos. Então, assim, nesses últimos minutos, eu acredito que a gente tem pauta ainda para outras conversas, por isso que é um assunto muito interessante. Eu realmente estou surpreso, como eu te falei aqui antes. Eu pensava que vocês eram melhor tratados, sinceramente. Eu achava que vocês tinham um cuidado especial, um olhar especial. Mas eu acompanho quando você, né, os seus posicionamentos, você fica chateado, tanto faz se é governo federal, estadual, municipal, os outros municípios, quando eles não cumprem suas promessas, ou não cumprem a lei, como você falou, né? As leis estão até boas para quem tem HIV, só que ninguém executa, né? Então, assim, eu queria tentar ir começando a gente finalizar. Quais são o futuro? O que você está achando? Para onde a gente está indo? E depois eu queria que também te falasse foi sugerido aqui que a gente falasse desses tratamentos, tem uns tratamentos aí que vêm, e que você pudesse falar, uns que são curativos, que algumas pessoas tenham ficado curadas. Também tem uma notícia de que o governo federal ia adotar um novo medicamento. Que você pudesse falar desses assuntos aqui. Tá, vamos lá. Inclusive tá sendo divulgado na imprensa nacional toda, desde o mês passado, inclusive com muita força, que o governo federal vai chegar até dezembro desse ano, 2023, um novo medicamento, né? Na verdade, a gente bate, reclama, mas assim, claro que os avanços a gente também, né, parabeniza, agradece. Só que é preciso explicar em relação a esse novo medicamento. Não é um novo medicamento. Na verdade, é uma junção de 2 medicamentos já existentes. Lamivudina, de 150 miligramas, que ele já existe há 20 anos, então não é um remédio novo. Né? Eu, por exemplo, tomei ele durante 9 anos, não tomo mais. Né? Mas é o Lamivudina, de 150 miligramas, e o Dolutegravir, que ele foi incorporado no SUS em 2017. Então, inclusive, é o último medicamento que entrou no Brasil para HIV, foi o Dolutegravir em 2017. O que é que o Ministério está fazendo agora? Quem toma lamivudina, você toma ele mais outros comprimidos, como o Dolutegravir também. Então, ela está juntando esses 2 remédios em um só. São 2 comprimidos em um só que a partir de dezembro deste ano nós vamos começar a tomar. Porém, não é um remédio novo. É 2 remédios velhos numa embalagem nova. Para ficar mais fácil. Para ficar... Agora, quando eu digo 2 remédios velhos, é porque é 2 remédios velhos mesmo. O mais novo tem 7 anos. Né? Sim. Agora, Wanda, mas isso é uma crítica a esse medicamento? Não, eu estou dizendo que ele é um velho e a gente precisa de novo medicamento. Sim. Porém, tem algo bom, sim. Essa junção também ela é boa porque ela vai facilitar a questão da adesão. Sim. Então, se você toma, se ele vai ser um comprimido só, ele vai ter o efeito dos 2. Quem tomava 2 comprimidos vai passar a tomar só um.
Isso é a coisa boa, né, Sim, que sim. vai melhorar a adesão Entendi. de alguns pacientes. Porém, não vender que é um medicamento novo. Porque é uma das coisas que a gente mesmo, enquanto a RNP Brasil, e eu estou na Secretaria Nacional, onde eu recebo todas as demandas dos 23 estados hoje da RNP, então tudo que vem em relação ao Ministério da Saúde, eu, enquanto RNP, Secretaria Nacional, vou dialogar com o Ministério da Saúde. Sim, sim. E é isso que a gente está todo dia dizendo há muito tempo. Precisamos trazer novos medicamentos, e eles já existem lá fora, né, para o Brasil, para ser incorporado no Sistema Único de Saúde. O último medicamento tem 7 anos. E nós temos medicamento, nós temos já tratamento para pessoas com HIV lá fora, em outros países. Uma injeção, por exemplo, você tomava uma injeção por 6 meses. Isso, né, isso já tem alguns países que têm. Né? Então, por que o Brasil, que inclusive foi referência para o mundo inteiro de AIDS, por que nós não podemos trazer essa medicação para o... Né? Então, assim, isso é importante, mas a gente está lutando para que tenha, porém ainda não. Então, em relação à questão do medicamento, é isso, deixando claro essa questão do novo medicamento. Em se tratando da questão aqui do nosso Ceará, essa assistência toda, seja prefeitura ou Estado, o que a gente vê é que existe uma falta, uma falta de vontade política, que infelizmente nós ainda temos São José na situação em que está, nós temos um Gonzaguinha ainda como está, pessoas com diagnóstico hoje, a primeira consulta para 90 dias, sabe? E aí não é porque e por que a gente ainda vive isso? A gente teve, por exemplo, esse ano, nesses 6 primeiros meses, nós tivemos 3 agendas com a Secretaria de Saúde, né, do Estado. Tivemos com a secretária Tânia Mara, colocando as questões todas, que não é novidade, porque, inclusive, a gente... E aí aqui eu falo do meu lugar de rede e do meu lugar de usuário também. Né? Inclusive, porque a gente acreditou muito nessa gestão atual da CESA, que infelizmente não disse ainda que veio. Nós estamos falando de uma secretária que passou 30 anos dentro do Hospital São José atendendo pessoas com HIV, que é uma infectologista, que foi diretora clínica, que foi diretora técnica, que foi diretora do São José. Então, conhece a realidade do São José e das pessoas com HIV. Então, poderia, sim, a gente ter avançado mais, inclusive em dar ao São José aquilo que ele mais precisa. Porque a gente pode dizer, gente, o São José, doutor Edmar, ele é um hospital, tem todo um suporte de profissional, sabe, profissional capacitado, gabaritado para nos atender. O que não temos é estrutura física naquele hospital que cabe a mais uma pessoa. Inclusive, nós temos maior que isso, mais grave que isso, nós temos, por exemplo, médicos que estão deixando de atender no Hospital São José por falta de espaço. Sabe? Não diferente a isso, nós temos, como a gente colocou, a questão aqui do Gonzaguinha, né, em relação à Prefeitura de Fortaleza. Então, então não adianta nós termos tantos... passamos... No dia a dia estamos fazendo documento, estamos encaminhando a CESA, encaminhando a SMS. Nós não conseguimos ainda chegar nem no prefeito de Fortaleza, nem no governador do estado. Primeiro porque a gente é barrado pela própria secretaria. Até para dizer, governador, prefeito, a situação é essa. E não é alheia ao seu secretário, porque ele sabe de tudo isso. Infelizmente, ele ainda não deu a resposta que precisa, e é por falta dessas respostas, doutor Edmar, fortalezense e cearense, que nós ainda temos mais de 2.000 pessoas sendo diagnosticadas todos os anos, nós ainda temos mais de 270 pessoas morrendo de AIDS todos os anos no estado do Ceará. Por essa política de AIDS que, infelizmente, não atende às necessidades de quem vive com HIV. Bom, é o seguinte, a gente vai realmente, nós estamos finalizando. Eu agradeço demais. Eu sinceramente, é inevitável uma próximas conversas. A gente precisa aprofundar disso, porque isso é a cara da nossa saúde. Sim. Eu acho que isso é a cara da nossa saúde. São vários níveis, nível federal, estadual, municipal. A gente precisa ser honesto, né, justo, porque todo mundo tem um papel nisso.
A gente, inclusive, está convidando secretários de saúde, está convidando gestores, prefeitos, inclusive o governador, para fazer parte desse podcast, para também responder de qualquer maneira essas questões e outras, para que eles possam dar a parte dele também, né? E a gente continuar dialogando. E assim, a gente encerra esse lado médio, assim, na verdade, encerrando já, esperando já um próximo, que é um assunto muito importante, tanto para as pessoas que têm HIV, como para a sociedade, como para os profissionais de saúde, que com certeza ficam desesperados. Eu conheço uns que ficam assim, choram, eu já vi. Paciente, médico chorando lá no São José, na época que eu passei lá, porque não consegue dar a melhor assistência. Primeiro agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade, né, da gente estar falando esse bate-papo aqui, para estar levando essas informações, né, para a sociedade, para a população, e dizer que a gente, enquanto rede de pessoas com RNP, Rede Nacional de Pessoas com HIV, continuamos lutando, como faremos todos os dias, para que tenhamos uma assistência de qualidade, né, uma política que verdadeiramente atenda às nossas necessidades, para que a gente possa, assim como eu cheguei até aqui 25 anos depois, a gente quer que os que estão só chegando agora, que eles também tenham um atendimento, um tratamento que permita viver com HIV. Lamentavelmente, com o cenário que nós temos hoje, com o hospital de referência que não recebe nenhuma nova pessoa, com o município de Fortaleza ainda deixando uma pessoa esperar 90 dias para a primeira consulta pós-diagnóstico, isso, infelizmente, não é a política de AIDS que atende. Também, para fechar, é bem importante aqui, rapidamente, não posso deixar de dizer isso, entender qual é o papel de cada um. O governo federal, a responsabilidade, mandado o medicamento antirretroviral. Isso a gente tem, não está faltando. O Estado do Ceará e Prefeitura de Fortaleza, assistência e tratamento. Desde do profissional de saúde, a equipe multidisciplinar, os serviços municipais e o hospital de referência.